Olá, pessoas e políticas, mais uma vez com vocês e muito obrigado por todo esse carinho que a gente vem recebendo e continue conosco assistindo esse programa. Esse programa é para você, é para apresentar as pessoas que constroem políticas dentro de Petrópolis. E hoje o nosso programa começa com uma visita do Ricardo Ganem, que é um amigo aqui do INEA. Nós vamos entender um pouco mais do INEA, que faz parte aí da fauna e flora. O Ricardo vai falar um pouco das suas funções, já que o INEA tem 3 segmentos dentro de Petrópolis. E hoje, nós, moradores das áreas atingidas, sabemos que o INEA vem sendo muito criticado, mas também temos que apresentar o que vem sendo feito de bom, qual é a função do INEA em Petrópolis. Ricardo, obrigado aqui pela tua presença. Esse programa tem essa característica de apresentar as pessoas de Petrópolis. Você está aqui em Petrópolis há algum tempo já, trabalhando pelo INEA, e muita gente não sabe a função do INEA. Qual é a tua divisão? Se apresenta para a gente. Você está há quanto tempo e em qual unidade do INEA? Bem, eu estou desde o ano de 2000, Gil, aqui em Petrópolis, né? Algumas outras passagens por outros setores do extinto IEF. Na verdade, o INEA é a fusão dos 3 órgãos de política ambiental do Estado à época. O IEF, que era a Política Verde, a Agenda Verde. Fala exatamente o que é IEF para o nosso O Instituto Estadual de Florestas, tá, né? Foi extinto. Foi incorporado ao INEA. Nós tínhamos a FEEMA, cuidávamos da agenda marrom, a parte de poluição, a parte de licenciamento, e também foi incorporado ao INEA, e a SERLA, que cuidava da política de recursos hídricos. E você hoje está lotado no INEA, em qual divisão? No INEA, na Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas. Essa diretoria, ela agrega as funções do antigo, basicamente as funções do antigo IEF, no que diz respeito à gestão e manejo de unidades de conservação, a parte de gerência de serviços... Vamos por parte. Gestão de manejo... de unidades de conservação. Explica exatamente o que é. Nós temos 2 categorias de manejo de unidades de conservação. As de proteção integral, que são os parques e as reservas biológicas, e as de uso sustentável, que são as áreas de proteção ambiental, são as reservas extrativistas, são aquelas que consorciam a preservação com a presença humana. Perfeito. Nós aqui no momento, inclusive, estamos numa APA, só que uma APA federal, a APA Petrópolis. Mas o INEA administra uma grande quantidade de APAs também por todo o estado do Rio de Janeiro. E outra função que veio junto com o antigo IEF, que hoje tem uma gerência dentro da Diretoria de Biodiversidade, que é o Serviço Florestal, que é a parte de averbação de reserva legal. A parte de averbação, a questão de regularização latifundiária. Nós temos um núcleo de regularização fundiária. Muitas unidades de conservação são criadas em terras privadas. E até então não tínhamos um setor específico para cuidar disso no Estado. E Entendi. Com a criação do INEA foi criado o núcleo de regularização fundiária. Um exemplo para o nosso telespectador entender, uma comunidade nossa, como exemplo, Manga Larga, lá em Itaipava. Ali tem ainda algumas situações para regularizar, né, que era considerado uma área. Está sob o controle da tua diretoria? Não está sob a tutela do INEA. Ali o gerenciamento ainda é do ICMBio, que é a APA Petrópolis, né? Explica o que é o ICMBio e a APA Petrópolis. O ICMBio ele foi criado através de um desmembramento do IBAMA e criou-se um órgão específico para gerir as áreas protegidas, unidades de conservação. Para proteger as áreas de conservação. Para gerir as unidades de conservação da União. Fiscalizar. Os parques, as reservas, todas essas coisas. O IBAMA ficou basicamente com a parte de licenciamento. Perfeito. E o ICMBio ficou com gestão e manejo das unidades de conservação. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a Reserva Biológica do Tinguá, a APA Petrópolis. Reserva Biológica de Araras. A Reserva Biológica de Araras já é do Estado. Já é do Estado. Que é subordinada ao INEA. Tá, essa está com você. Essa está conosco. Já temos outras unidades de conservação aqui na região que são de cunho municipal.
Por exemplo, nós temos o Parque Natural Municipal do Ipiranga, o Aham. Monumento Natural da Pedra do Elefante, já são de tutela do município. Correto, é verdade. Então nós temos, em cada esfera administrativa, o poder público pode criar unidades de conservação. Correto. Então em Petrópolis nós temos muitas unidades de conservação. Muitas em quanto? Qual o percentual que você... Olha, Nós temos de unidade de conservação. Petrópolis, ele... Em relação a todo o nosso território. Todo o território, olha, é uma parcela em números específicos, eu não posso te precisar, Gil. Mas... Percentual. Eu acredito que quase 70% do território de Petrópolis esteja sob o status de unidades de conservação ou áreas chamadas sujeitas a regime especial de uso, que são as áreas de preservação permanente. Daí São os a topos grande de morro, dificuldade da a dificuldade construir de gerir, em Petrópolis. de legislar e manobrar o solo petropolitano. É um verdade. solo muito difícil de ser gerido, por conta que existem as unidades de proteção integral, as reservas biológicas e os parques, que essas não cabem o uso direto dos recursos naturais, ou seja, a terra deveria ser, se não é, ter um tempo para sê-lo, de posse e domínio público, reserva do Tinguá, reserva de Araras, Parque Nacional Serra dos Órgãos, Monumento Natural da Pedra do Elefante, e fora as áreas de preservação permanente, o relevo, a hidrografia, extremamente ingrato, boa parte da nossa malha urbana consolidada às margens de rios, em topos de morro. É realmente um município bem difícil de se trabalhar. É delicado. Delicado, muito delicado. Ou é rio, ou na Ou beira é do rio, ou é inclinação superior a 45 graus, ou é topo de elevação. E outras áreas sujeitas a regime especial de uso, reservatórios artificiais, naturais, e uma série de coisas que está para ser ou não mudado agora na mudança do Código Florestal. Que tem mudança prevista nessa área? Tem mudança prevista nessa área, recuperação, existe uma série, quer dizer, eu não vi o último projeto, a última versão do projeto, mas existe uma série de coisas que podem ou não, existe uma proposta de redução da faixa marginal de proteção, existe uma série de mudanças previstas ou propostas que podem alterar isso daí. Entendi. Já para o lado do 4º e 5º distrito, é que a situação do ponto de vista de áreas de unidades de conservação é melhor. Existe um número menor de unidades de conservação para o lado do secretário, para o lado da posse, do brejal, menos áreas protegidas. Perfeito. Agora, o 1º, 2º e 3º distrito, ele é permeado, circundado por áreas protegidas. Por áreas protegidas. Isso. Ricardo, para entender bem, você está assumindo essa posição no INEA hoje de controlar essa parte da reserva biológica. Reserva biológica de Araras. A reserva biológica... Questão de fauna e flora. Isso, basicamente nós somos uma unidade de conservação de aproximadamente 4.000 hectares, situadas 80% no município de Petrópolis e uma pequena, cerca de um pouco menos de 20% no município de Miguel Pereira, onde a gente encontra com uma APA estadual, que é a APA do Guandu. Onde está a tua base localizada hoje dentro Nós de temos Araras? a nossa infraestrutura, a nossa base física no bairro de Araras. Aonde ali? De Araras. No ponto final do ônibus, no Malta, você acessa a sede da unidade de conservação. E... O que vocês recebem ali? Vocês recebem denúncias? Recebemos denúncia. Nós temos referente à uma invasão. área. Nós temos uma área de abrangência de atendimento. Para determinadas atividades, nós temos uma área de abrangência. Perfeito. Do ponto de vista de ações fiscalizadoras, nós temos que atender somente aquilo que é definido no nosso plano de manejo, que é o documento que dita as regras da unidade de conservação. Então atendemos uma parcela significativa de Petrópolis, uma parcela significativa de Miguel Pereira. Perfeito. Tá? Do ponto de vista... Quantas pessoas para fiscalizar? Olha, nós temos um efetivo bastante razoável. Eu acredito que a reserva biológica de Araras seja per capita, falando de forma per capita, Perfeito. dividindo o número de hectares pelo número de servidores, talvez a melhor unidade de conservação do estado. Hoje eu tenho um efetivo de aproximadamente 18 servidores.
para cuidar de 4 mil hectares, que é um número bastante razoável. Então você considera que hoje a tua unidade do INEA está aparelhada para fiscalizar Aparelhada e para materialmente, cuidar toda essa área de reserva? materialmente, em parte de Petrópolis. equipamento. Temos uma condição bastante razoável de logística, de viaturas. A nossa infraestrutura também, apesar de antiga, bem conservada e, portanto, atende. E um número de servidores bastante razoável e altamente qualificado. E para nosso telespectador também entender, Ricardo, o INEA, aquela base que tem ao lado do Corpo de Bombeiros de Itaipava, cuida de quê? Ali, no caso, Gil, é uma base do ICMBio. Do ICMBio. É a sede da APA Petrópolis. Ali ao lado do Corpo de Bombeiros de Itaipava é a sede da APA Petrópolis, do ICMBio, antigamente conhecido como IBAMA, que houve esse desmembramento, e ali é a sede do ICMBio, né? E cuida exatamente de quê? Ela faz a gerência e a parte de licenciamento no que diz respeito à APA Petrópolis. Perfeito. Tudo que está no entorno da APA Petrópolis. Exatamente. Né? Você tem conhecimento hoje exatamente o que está inserido dentro da APA Petrópolis? Eu conheço com bastante propriedade os limites geográficos da APA. É uma APA como é uma área basicamente urbana, a APA, porque as áreas florestais elas foram agregadas pela Rebio Tinguá, pela Rebio Araras e pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E a APA Petrópolis ficou basicamente com a malha urbana. Entendi. E áreas de expansão ou de consolidação urbana, né? E, claro, existem algumas áreas ainda passíveis, pelo próprio zoneamento da APA, pelo plano de manejo, passíveis de serem alteradas mediante o licenciamento. Você fala em plano de manejo. Define para a gente entender bem, o telespectador, saber o que é um plano de manejo no conceito do INEA. O plano de manejo é o documento que rege a unidade de conservação, como se fosse sua constituição. Ele é instituído pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação no âmbito de 2000, é o chamado SNUC, uma sigla dessa lei, que é a Lei 9985 de 2000. Ela estabelece que toda unidade de conservação deve dispor de um plano de manejo. Né? E ela que basicamente dita as regras de uma área protegida, tanto das de uso sustentável, as APAs, quanto as de proteção integral, os parques e reservas. Ou seja, uma pessoa que tem um negócio ou uma residência dentro dessa área, para permanecer, precisa da licença do INEA, né, para autorizar, se for um areal, se for uma coisa, precisa da licença do INEA para permanecer naquela área que é de reserva, ou tem o manejo daquela pessoa se o INEA assim determinar. É por aí? Exatamente. O que acontece? Hoje o INEA o município de Petrópolis, por exemplo, ele é um município que houve a descentralização de algumas atividades inerentes ao licenciamento. O município de Petrópolis tem prerrogativa de licenciar determinadas atividades, chamadas de impacto local. Perfeito. Nós temos o INEA licenciando aquilo que é de competência do Estado. E nós temos ainda licenciamento no âmbito da União. Por exemplo, o licenciamento da duplicação da BR-040, a nova subida, escorre no âmbito da União, no âmbito do IBAMA, porque como afeta diretamente uma unidade de conservação de tutela da União... Vai mexer na nossa reserva, né? Tem que exatamente. Mexer. Então, aí o depende âmbito da liberação desse projeto do IBAMA. IBAMA. E ainda existe a ingerência também, e ainda passa por mais de um município, começa em Caxias, chega em Petrópolis, aí entra o Estado e esse tipo de coisa. Então o licenciamento ele ocorre de acordo com a tipologia, correto, a dimensão da área que vai ser alterada. A dimensão da área é muito importante. Perfeito. Tá? Então, se vai ser passível de arrima ou não. Ô, Ricardo, me permite te interromper, porque vamos para o nosso intervalo, vamos continuar esse bate-papo, porque a função desse programa é tentar mostrar exatamente a função do INEA, né? Qual é a atuação do INEA no solo petropolitano. E eu vou te falar no segundo bloco por quê? Porque eu recebo inúmeras reclamações também do INEA e gostaria, nesse bate-papo, tentar mostrar para o telespectador resolvendo essa situação, tá bom? Claro. Vocês fiquem aí e nos aguardem. Até já.
Você está assistindo ao programa Pessoas e Políticas com Gil Magno. Todas as terças e quintas às 14h30 e 23h30. Acompanhe também pelo site www.gilmagno.com.br. Olá, voltamos. E voltamos com nossos agradecimentos e vamos começar primeiro parabenizando aqui nossos aniversariantes. São tantos, sintam-se todos parabenizados. Adriana Francisco dos Santos Amorim, Ariela Melo Faria, Adriana Teodores Gilberto, Selma Soares de Oliveira, Creuza Belina, Cristina Isaías da Silva, Daiane Souza Santos, minha amiga Daiane, um grande abraço, Felícia Moura de Freitas, João Cláudio Melo Neves, Flávia dos Santos e Gleice Cesário. Forte abraço, um feliz aniversário para todos vocês e saúde e paz. E vamos retornar à nossa entrevista com o meu caro amigo, representante aqui do INEA, Ricardo Ganem. Ele está aqui para exatamente falar um pouco da função do INEA no nosso município. Ele é responsável pela fauna e pela flora e controla a reserva biológica de araras e toma conta dessa nossa Petrópolis, das questões de queimadas também, né? Também é o responsável. Passamos por esse período, que é um período de nós, petropolitanos, ficamos apreensivos, muitas queimadas, vem aí a morte de alguns bichinhos da nossa fauna, prejudica a nossa flora. E você, Ricardo, também é um batalhador, você controla essa equipe que vai apagar o fogo, tem um animal de repente ferido, nós sabemos que não tem um local específico para levar esses animais, né? Mas como é que você faz? Explica um pouco dessa tua atuação também. Aqui em Petrópolis nós não dispomos de um CETAS. O que é um CETAS? É um centro de triagem de animais silvestres, que hoje dispomos apenas do de seropédica. Então, às vezes, a logística para levar um animal silvestre para a seropédica é muito grande. Então, nós contamos com a ajuda dos magníficos médicos veterinários de nossa cidade, uma infinidade de médicos veterinários, infinitos parceiros, não tem palavras para agradecer. Vários Bicharada, grande amigo, grande veterinária parceiro. Bicharada, doutor Antônio, da veterinária de Correias, doutor Charles, doutor Frederico, doutor Ângelo da Patas e Pelos, Maravilha. A veterinária de Araras, a veterinária Piabanha, doutor Aquiles, uma infinidade de veterinários que eu aqui não vou realmente... Só um parênteses, deixa eu parabenizar esses atores, que é importante a gente agradecer e parabenizar por essa ação, né? Porque são voluntários. Voluntários não cobram nada, Gil. Eles recebem os animais, cuidam dos animais, às vezes animais que precisam de medicamentos, antibióticos, analgésicos, internam os bichos, dedicam parte do seu expediente ao cuidado dos animais silvestres gratuitamente e depois entram em contato conosco para buscar esse animal quando apto para soltura, e a gente devolve esses animais ao ambiente natural e consegue realmente evitar que a perda seja maior, né? Animais raros, jaguatiricas, lobo-guará, lontras, corujas, gaviões, uma infinidade de animais que a gente consegue, foram atropelados, foram alvo de cerol de linha de pipa, tomaram um choque da rede elétrica, bateram contra vidraças, foram pegos por cães, tantas outras coisas. Todas outras coisas que esses acontecer. Veterinários são todos. É difícil eu encontrar, eu acho que eu nunca recebi um não de um veterinário. Parabéns a todos vocês, categoria brilhante. E deixa aqui, é bom ter esse testemunho aqui, Ricardo. Ricardo, falando ainda do seu trabalho, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta no teu dia a dia? Eu falei de queimada, nós falamos agora há pouco, né? Essas queimadas, quando acontece, né, aquela escassez de água, vem a nossa seca, em seguida vem alguns vândalos colocando fogo na nossa área de reserva, Mata Atlântica, enfim. Me fala sobre o teu posicionamento em relação às queimadas. Gil, só para desmistificar a questão dos incêndios florestais aqui na nossa região,
que muitas pessoas ainda atribuem ao fato de que há combustão espontânea em nosso município. Não há combustão. Existe? Não existe em nosso difícil. município. Não tem como, Isso né? ocorre muito pontualmente, de forma rara, mas ainda ocorre no Cerrado brasileiro. Onde tem muita incidência solar. Muita incidência. Agora, na região serrana, todos são de origem humana por dolo ou por culpa. Seja aquele que fez sem querer através da queima de lixo e que houve a perda do controle e evoluiu para um incêndio, até o piromaníaco. O que faz o INEA se encontrar um delinquente desse? Ele é autuado administrativamente, ele é autuado. Tem crime para essa pessoa? E tem pena de reclusão, detenção e mais a multa administrativa. E já é um procedimento nosso. Todos aqueles que são pegos, autuados por questões inerentes a incêndio florestal, nós encaminhamos ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis do ponto de vista judicial. Já existe um entendimento, a parceria com o Ministério Público Estadual e Federal, nós encaminhamos, quando é dentro da APA, nós mandamos para o MPF, quando é fora da APA, nós encaminhamos para o MPE. E existe essa parceria com o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, sediado aqui através do 15º GBM, do comandante Rafael Simão, e através do destacamento de Itaipava, do tenente-coronel Ramon Camilo, eles são o que há de melhor na atividade de prevenção e controle de incêndios florestais. E nós temos uma duplicidade, que é o serviço de guarda-parque. Nós temos um núcleo aqui na Reserva Biológica de Araras. Trabalha com sinergia com o Corpo de Isso, Bombeiro. porque os nossos guarda-parques, Sil, são bombeiros militares. Sim. Os nossos guarda-parques exercem atividade fim ao CBMERG. Então, os bombeiros militares lotados na reserva é como se estivessem no quartel. A única diferença é que eles estão lotados num órgão ambiental e se dedicam exclusivamente a isto. Ricardo, só para esclarecimento. A população, quando tem um incêndio, normalmente liga para o Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiros. Tem também algum telefone guarda-parque? Existe o telefone. A Reserva Biológica de Araras, ela funciona 24 horas, 7 dias por semana, feriado. Pequena, dá para pagar, é menos do que R$30. Você consegue aí ter todos os seus direitos como cidadão, nota fiscal, ISS, você tem garantido aí seu alvará, tem garantido aí sua aposentadoria pagando esse valor. Então, é um resgate da cidadania, é sair da informalidade para a formalidade. Isso é o microempreendedor individual. E aí você também enquadrou a lei do primeiro emprego e a lei do... Por si só, a lei do microempreendedor individual já estimula a geração de emprego e renda. Né? O erário municipal, por exemplo, não tinha essa receita anteriormente. Né? Passa a ter essa receita. Então, você já está ajudando também o município a prosperar. Você está colocando pessoas ali que não pagavam absolutamente nada e tendo hoje a garantia dos seus direitos a partir desse pagamento, gerando emprego. Aí criei a lei do primeiro emprego. Todas as empresas do nosso município que têm incentivos fiscais, hoje tem por obrigatoriedade de lei, né, essa lei que nós criamos, de contratar pessoas até 24 anos de idade. 20% do quadro de funcionários tem que ser com pessoas até 24 anos de idade, contemplando o primeiro emprego. E também tem o emprego acima de 45 anos, que é uma faixa muito difícil de você conseguir emprego. Você com mais de 45 anos é praticamente fora do mercado. E é a hora que você tem mais experiência, tem mais apoio para você dar uma empresa. Criamos também essa lei, que 20% é obrigatório dessas empresas que têm incentivos fiscais de contratar essa mão de obra acima de 45 anos. Ou seja, são leis que venham para fomentar a geração de emprego e renda no nosso mercado de trabalho. Muito bom. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com uma entrevista com o nosso apresentador, né, e também vereador Gil Magno, falando sobre o trabalho dele na Câmara de Vereadores. Você está assistindo ao programa Pessoas e Políticas com Gil Magno, todas as terças e quintas às 14h30 e 23h30. Acompanhe também pelo site www.gilmagno.com.br. Pessoas e Políticas de volta, hoje entrevistando o nosso apresentador, o vereador Gil Magno. E aqui, como sempre, vamos aos nossos agradecimentos, né? E vamos, de uma certa forma, fazer uma homenagem aos aniversariantes desse mês. Passou o Natal,
né? E estamos agora perto do Ano Novo. E eu vou começar pela minha mãe, né? Maria José do Nascimento, que faz aniversário agora, dia 28. Forte abraço, Maria José do Nascimento. Um beijo. O Dudu Azevedo, também Padre Jaque. Padre Jaque faz aniversário esse mês. A Gisele Oliveira, minha companheira lá da faculdade, do curso de jornalismo. A Larissa Cash, o Rafael Falcone, não é? E a Ana Cristina Eleutério, nossa companheira do Lions Clube, Petrópolis e Itaipava. A todos vocês, né, um feliz aniversário nessa data, cheia de presentes, né, presente de Natal, Ano Novo, Réveillon, olha, e ainda presente de aniversário. Parabéns a todo mundo. Feliz aniversários a todos. Grande abraço. João Magno, vamos continuar aqui a nossa entrevista falando dos seus trabalhos na Câmara de Vereadores, né? Bruno. E eu queria saber a questão da saúde. Nós temos o prefeito, que é o prefeito da saúde, né? E ele tem feito vários investimentos. Numa das entrevistas que o prefeito Paulo Mustrange esse ano teve no programa, ele colocou os investimentos de 30% do orçamento do município na área de saúde. Isso é um ponto forte, de certa forma. E você tem feito várias solicitações, né, à questão da saúde. Quais são essas solicitações? Bruno, em primeiro lugar, a nossa preocupação como gestor público, como vereador, é constante. É constante. Visitando Brasília, tive a preocupação de buscar nosso senador Lindenberg. O Lindenberg foi muito solícito. Eu pedi emendas ao orçamento, de maneiras que contemplasse a nossa saúde. Aumentar o número de UTIs, isso é um pedido de todos os vereadores, um pedido da Câmara Municipal de Petrópolis. E que está sendo atendido, né? Que está sendo atendido. Eu tive a oportunidade de poder participar desse processo. A saúde de Petrópolis precisa urgentemente de cuidados. E o cuidado é exatamente esse: aumentar o número de leitos na UTI, aumentar o atendimento médico, contratação e com salários, valorizar o servidor municipal, fazer o PCCS da saúde acontecer. Ou Muito seja, importante. valorizar todo o servidor. PCCS da educação. Você acha também que o PCCS da saúde é importante? Lógico, não só da saúde, não só da educação. Todos os segmentos, todos os nossos servidores merecem o mesmo respeito, o mesmo tratamento. É necessário o PCCS urgente para todos os servidores. Por quê? É o servidor público que está em contato com a população. É ele que faz o primeiro atendimento, é ele que recebe a nossa população. Entra prefeito e sai prefeito, o servidor público está ali atendendo. Então, não importa, tem que ser valorizado sim. Então, o olhar é de toda a Câmara Municipal, de toda a Prefeitura, deveria ser para o servidor. O prefeito tem que valorizar. E nós cobramos. Eu acredito, já saiu o PCCS da educação, está por sair o PCCS da saúde, e todos os servidores estão mobilizados, e eu defendo, eu apoio o seu PCCS. A CONDEP, engenheiros e arquitetos, a própria saúde e tantos outros servidores. Perfeito. Voltando à saúde, né? Você teve então com o Lindenberg Farias e junto com o deputado estadual Bernardo Rossi também conseguiu algumas emendas no orçamento do Estado para implantar uma UPA Vou aproveitar Itaipava. o nosso programa para fazer os devidos agradecimentos. O prefeito Paulo Mustrange, realmente, ele acabou de liberar, comprou um terreno dentro da Filupe Cerqueira, em Benfica, para colocar uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Nós fizemos essa indicação legislativa para colocar, é um serviço que o terceiro distrito e os distritos como um todo precisa urgentemente. Hoje, não tem um serviço de atendimento 24 horas com eficiência. Foi comprado esse terreno. E agradeço também ao deputado Bernardo Rossi, que colocou uma emenda no orçamento do Estado que prevê a implantação dessa unidade de pronto atendimento 24 horas na área da saúde para Itaipava. Tá? É um investimento que vai sair em 2012, vamos continuar fiscalizando, cobrando, pedindo ao governador do Estado que implante isso, é uma tarefa do governo do Estado. Nós fizemos a nossa parte, cobrando da tribuna da Câmara, cobrando dentro da nossa imprensa, cobrando ao próprio deputado Bernardo Rossi, que acatou e fez essa emenda no orçamento do Estado. Enfim, tem defensores da causa e a população toda precisa desse atendimento. É uma questão. Tem a farmácia popular também, que é uma indicação nossa e também foi colocado como uma prioridade do governo estadual. Também está previsto no orçamento de 2012.
É verdade? São boas iniciativas, né, que eu acho que vai ajudar muito a população. Tem que agradecer. Principalmente Itaipava, que tem sempre reivindicado, né, um atendimento maior na questão da saúde. Perfeito. Falando de saúde, falando de esporte, que não deixa de ser também Saúde, uma de certa ação preventiva, forma, né, a questão da saúde. Você foi presidente do Lajinha Futebol Clube. E o Lajinha está sendo beneficiado com a lei de incentivos ao esporte. Parece que houve uma proposição sua nesse sentido. O que é essa lei de incentivo ao esporte? Como é que é a situação hoje dos clubes esportivos em Petrópolis? Bruno, eu acredito que todos os clubes do nosso município precisam de estímulo. É importante a questão do esporte. Esporte é vida, esporte é saúde. Mas os nossos clubes não têm recursos. O Lajinha, como exemplo, né? Assim como o Morrecoran lá do Morém, o Magnólia, são tantos clubes que não têm associados, não têm arrecadação. Mas tem uma quadra, tem um campo, tem um espaço valiosíssimo que tem que ser utilizado pela nossa sociedade. Aí vem a ideia de fazer um projeto de lei para estímulo ao esporte. Esse projeto o prefeito mandou para a Câmara Municipal, foi votado e aprovado, e é onde prevê o quê? Nesse projeto prevê, se você tem dívida de IPTU, parcelamento imediato em até 300 vezes, sem juros, sem moras, para você poder permitir ao clube se legalizar para abrir outras portas. E aí isentar por 25 anos a partir daí. Né? É uma lei que vem ajudar aos clubes a poderem implementar o desporto no nosso município. E pode ser através de quê? Convênios. Secretaria de Educação. Ao lado do Lajinha tem a Escola Celina Chechner, mais um pouco à frente tem a Daci Corrêa da Veiga, tem lá na Estrada do Gentil a Luiz Marchiori, e assim com outras escolas do entorno, dentro de Itaipava, que podem utilizar esse espaço que é valioso, né? E essa lei permite esse convênio entre Lajinha Futebol Clube e escolas. É uma lei que vai implementar o desporto e vai ajudar muito o nosso desenvolvimento das nossas crianças na sua formação. E tira da rua e pode começar o segundo tempo escolar dentro dos clubes também, por que não? Né? Então tem um projeto Segundo Tempo, que é um projeto elogiável, que você leva a escola praticamente horário integral, né? Você estuda pela parte da manhã e complementa à tarde com reforço escolar, com desporto. Então é importante você usar as sedes dos clubes do nosso município para poder promover a educação como um todo. Esporte, lazer e educação. São ações importantes nessa questão do esporte, eu considero. Mas além do esporte, você também tem trabalhado a questão da segurança pública em Itaipava. Tanto é que fez uma emenda, uma proposta, uma indicação acatada pelo governo municipal e levou para Itaipava a 2ª Companhia da Polícia Militar de Itaipava. Bruno, nesse espaço é importante agradecer. Então, nada dessas indicações, desses projetos de leis seriam possíveis sem a adesão, sem a participação do movimento popular. A sociedade, junto conosco, que fez essa reivindicação. A 2ª Companhia da Polícia Militar